nossa vida. Que possamos abrir os nossos corações nessa noite, nessa oportunidade, para com gratidão louvar ao Senhor e agradecer a Ele. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. A cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por toda em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Deus nosso
versículo 14 até o versículo 30. A parábola dos talentos. Amém? Amém. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que lhe tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém. Glória a Deus. Temos os pedidos de oração. Aleluia. Glória a Jesus. Tem mais algum pedido nesta noite, irmãos? Daniel Cunha. Vamos lembrar do irmão Daniel Cunha, também do irmão Alexandre Chalins, que perdeu a sua avó nesse dia. Mais alguém? Eu peço também oração pela Márcia, minha sobrinha. Ela precisa de um tratamento muito especial devido ao problema que ela tem, e pela justiça não conseguiu, mas Deus é poderoso para abrir as portas, irmãos? Então oremos. Senhor Deus, somos agradecidos a Ti, porque temos em Ti o socorro bem presente, Pai, quando clamamos a Ti, Senhor. E nesta noite queremos colocar diante do trono da graça cada nome, Senhor, cada pedido, Senhor. Tu sabes as situações, Tu sabes o que eles precisam, qual é o encontro, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para fazer grandes coisas, Pai. Ajuda cada um, Senhor. Não sei o que eles precisam, Pai, mas Tu és o Deus sabedor, o Deus que supre as necessidades, Senhor. Oh, Pai querido, ajuda cada um, Senhor. Também os irmãos que vão contribuir nesta noite, quero abençoar a Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Podem se assentar, queridos, e vamos cantar juntamente com o grupo de louvor o hino da nossa harpa cristã 118, irmãos. Face a face, espero ver. A presença está em Cristo.
sua presença, mas temos essa esperança de estar mais próximos ainda, mais juntos ao nosso Senhor Jesus, face a face, em plena glória. Aleluia. Vamos ficar de pé mais uns minutinhos, depois vamos passar um tempo sentados, ouvindo a palavra, e vamos louvar um cântico que diz gratidão. Em gratidão eu canto a Ti, com o coração venho adorar, minha alma vem junto a Ti, és meu Senhor, meu Salvador. Eu gosto muito deste louvor, porque ele nos leva a um pensamento de gratidão e de que se estamos aqui, se estamos recebendo algo do Senhor, é pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia. Gratidão. Tão bom estarmos na presença do Senhor. Glória a Deus.
do Senhor em nós. Amém. Vamos lembrar do irmão Carlos, então, que está pedindo oração, está atacado do seu ciático, mas Deus é poderoso, nós vamos orar por ele também. Eterno Deus e amado Pai, Senhor, temos que te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade, Senhor, de estarmos reunidos, Senhor, congregados, Senhor, na tua casa, sentindo, Pai, a tua presença, o teu amor, Senhor, o teu cuidado. Obrigado, Senhor, por cada um, Senhor, dos nossos irmãos que se deslocaram, que estão aqui presentes, Senhor, para juntos, Senhor, estarmos te louvando, Senhor, e aprendendo, Senhor. Nós queremos, Senhor, lembrar, Senhor, e pedir oração para o nosso irmão Carlos, Senhor, que carece, Senhor, de uma intervenção do Pai. Nós cremos, Senhor, no teu poder, Senhor, cremos na tua graça. Cremos que neste momento, Senhor, ele está sendo envolvido, Senhor, pelo teu cuidado e pelo teu amor, Senhor. Restaura, Senhor, sua saúde, para que ele possa estar, Senhor, novamente conosco, Senhor, com a sua saúde restabelecida, Pai. Nós queremos também, nesse momento, Pai, orar pelo pastor Ricardo, que vai nos ensinar, vai trazer a tua palavra, Senhor, aos nossos corações, que ele possa lembrar de tudo aquilo, Senhor, que tem colocado no seu coração, Senhor, e que nós possamos receber, Senhor, com alegria a tua palavra mais uma vez, Senhor. Nos abençoa, te peço pelos nossos queridos que nos acompanham pela live, e recebam, Senhor, também a tua palavra, Senhor, que está sendo transmitida em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, prezado irmão Fábio. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia, por favor, na primeira epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 8 a seguir. 1 Pedro 4, 8. Vamos ler até o 11. Glória a Jesus. Pedro 4, 8, né? Diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Sentem, meus amados irmãos. Graças a Deus. Palavra maravilhosa, né? Hoje nós iremos estudar na sequência, já no quarto ensino, né? Na quarta e quinta-feira, estaremos estudando sobre a mordomia dos dons e talentos naturais que recebemos de Deus. Amém? Preste atenção. A mordomia dos dons e talentos naturais que recebemos de Deus. Talvez você esteja pensando: dons e talentos, pastor? Que dons e talentos eu tenho? Você já pensou nisso? Você já olhou para você mesmo, assim, num olhar introspectivo para dentro de você, e se pensou: o que Deus me capacitou a fazer? Em que áreas eu tenho aptidão, vocação? Pensou nisso? Estava ouvindo aqui os louvores, né? E pensando, a música
Coisa tão maravilhosa, né? Quantas pessoas a gente tem ouvido, irmãos, né, falar assim: olha, música não é comigo, cantar não é comigo, tocar não é comigo. Mas se não é com você, alguém recebeu esses dons, esses talentos. Coisa linda, né? Glória a Deus. A gente olha, né, irmã Rose? A gente olha aqui, né? O irmão Tiago fez menção da mesa, da ceia, né? Quando tivemos a ceia, a bem da verdade, todas as ceias, né? Os arranjos, a beleza, o bom gosto, né? É dom de Deus, não são talentos, pessoas que têm uma sensibilidade, um bom gosto para apresentar, fazer um arranjo ou comprar um arranjo, não importa, e trazer para que esses arranjos glorifiquem o Deus da igreja. Nas segundas-feiras está acontecendo agora, nas segundas aulas, né, de instrumentos, acordeon. O irmão Fabiano está dando aula de violão, né? Por que eles estão dando aula de instrumentos? Porque eles aprenderam o instrumento e também receberam de Deus talentos. É uma aptidão. Tem pessoas que nascem, eu vou usar uma expressão bem nossa, com uma veia, né? Com um dom, né? O carpete aqui, só estou dando alguns exemplos que me vêm à mente, né? O carpete foi colocado, já o primeiro carpete, né, irmão Feu? Né? Os tablados antes do carpete, tudo arrumadinho, tão lindo, né? São dons, são profissões, né, irmão Kleber? Quantas vezes o irmão Kleber também, junto com outros irmãos, meteram a mão aqui na parte elétrica da igreja. Quer dizer, Deus vocacionou, e nós glorificamos a Deus, porque a mordomia dos dons e talentos naturais que recebemos de Deus, foi recebido, foi Deus que deu essa aptidão. E tudo, né, lembrando, eu já antecipo um versículo que vamos mencioná-lo depois novamente, mas já antecipo ele. A Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, façais, quem se lembra? Tudo, façais tudo para a glória de Deus. Que maravilha, meus amados! Deus seja sempre louvado. Que maravilha, né? Então esse é o assunto que hoje nós vamos pensar juntos para a glória de Jesus. Os irmãos vão perceber que foi lido aqui na leitura introdutória o texto também, eu penso que bem conhecido também dos ledores da Bíblia, que é a parábola dos talentos. Eu me lembro, irmãos, hoje quase a gente não fala isso, né? Mas eu me lembro da época da nossa conversão, como os pregadores mencionavam e falavam à igreja e diziam assim: irmãos, não enterrem os vossos talentos. Não enterrem os vossos talentos. Quer dizer, alguém recebeu um talento, ou recebeu 2 talentos, ou recebeu 5 talentos. A Bíblia dá essas referências, né? 5, 2 e 1. Mas isso não significa que seja só 5. Alguém pode receber de Deus mais aptidões do que 5 talentos. Tem pessoas que a gente usa a expressão, literalmente é polivalente, né? Ele tem uma capacidade assim múltipla de Deus para fazer coisas que o próprio Deus deu a aptidão, e isso reverte para a glória do Senhor
e para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Isso é lindo, amados irmãos, é maravilhoso, né? Bem, vamos então ao primeiro ponto aqui. Abra sua Bíblia, por favor, comigo, tá? Mateus, vamos retornar ao texto-chave, Mateus capítulo 25, verso 14. Vamos ficar olhando, apreciando o ensino da palavra do Senhor. Mateus, então, 25, verso 14 a seguir. O primeiro ponto que eu quero destacar é o seguinte: somos responsáveis por aquilo que Deus nos dá. Certo? Somos aqui é o plural, né? Todos nós somos responsáveis por aquilo que Deus nos dá. Aquilo que Deus nos deu precisa ser usado e investido para multiplicar. Certo, irmãos? Eu vou repetir. Aquilo que Deus nos deu precisa, a primeira coisa, ser usado. Certo? Ser usado. Depois, investido. Quando a gente investe, faz um investimento, qual o propósito do investimento? Que aquilo que foi colocado ali não fique só aquilo, mas que aconteça um processo de multiplicação, de aumento, né? De aumento. Glória a Deus por isso. Então, aquilo que Deus nos deu precisa ser usado e investido para multiplicar. Por quê? Porque um dia prestaremos contas. Lembrem, né? Se alguém não participou dos estudos anteriores, a palavra mordomia significa a administração dos bens divinos, aquilo que Deus nos deu, que Deus colocou na nossa mão, aptidões que Deus nos deu. Nós falamos da própria vida que Deus nos deu, a saúde que Deus nos deu, o tempo que Deus nos deu, as finanças que Deus nos deu, tudo, irmãos. Nós falamos até dos filhos, da família, né? Que no fundo não é nosso, pertence a Deus. Ao Senhor, Ele é o dono da mãe, do pai, do filho e da filha. O Senhor disse: todas as almas são minhas. Ele nos deu com o propósito que a gente administre, que a gente cuide, que a gente, como responsável pelas dádivas divinas, venhamos glorificar o seu maravilhoso nome. Então lembre, somos responsáveis por aquilo que Deus nos dá. Está aqui no versículo 14, tá? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, o que ele fez? Chamou os seus servos e depois lhes confiou o quê? Os seus bens. Certo? Então, o servo recebe parte do patrimônio. Nós já vamos explicar melhor o que era esses talentos, o que foi esses talentos, tá? Então o texto é bem claro. Chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. Os seus bens. Então, os bens não pertenciam aos servos. Mas o que pertencia aos servos? A mordomia. O que pertencia aos servos? A responsabilidade de administrar os bens do seu senhor que lhes foi confiado. Era isso que pertencia aos servos. O patrimônio não era deles, mas a responsabilidade era. Que coisa, né, irmão? A gente chega a estremecer ao pensar nisso. E a verdade é que é profundamente bíblico, certo? A mordomia é uma doutrina bíblica da palavra do Senhor. Bem, então em Mateus
25, do 14 a 30, nós vamos ver o que cada servo recebeu do seu Senhor, tá? Prestem muita atenção, isso aqui, irmãos, é extraordinário. Eu volto a repetir, a propósito, eu fico encantado com a palavra de Deus. Então, em Mateus 25, do 14 ao 30, o que cada servo recebeu do seu Senhor? Bem, o primeiro servo recebeu o quê? 5 talentos, tá? Esses talentos, o que eram esses talentos? Tá? Esses talentos poderiam ser talentos de prata, como poderiam ser talentos de ouro. Eu fiz aqui um cálculo, né? Uma pesquisa, melhor dizendo, e já coloquei para a gente não, assim, errar, já fiz um cálculo baseado como se fosse talentos de prata. Poderia ser de prata, poderia ser de ouro. Então, se fosse talentos de prata, o que recebeu 5 talentos, recebeu 170 quilos de prata. Você consegue imaginar? 170 quilos de prata. Quilos de prata. Transformando para a medida de hoje, já calculada no ano de 2025. Que coisa aí, tem coisa. Então, o que recebeu 5 talentos, ele recebeu mais ou menos isso, 170 quilos de prata, que transformado em valores, em dinheiro, seria 731 mil reais. Que tal? Bastante, né? Você não gostaria de receber? Que coisa, né? 731 mil reais, é um parâmetro, certo? O que recebeu 2 talentos, ele teria recebido mais ou menos 68 quilos de prata, que equivaleria hoje a mais ou menos 292.400 reais. Também é bastante, é um bom valor, né? 292.400, tá? O que recebeu 1 talento, ele teria então recebido mais ou menos 34 quilos de prata, que estaria equivalendo a 146.200 reais, certo? Então, o que menos recebeu já é um bom valor. Os irmãos concordam que 146.200 é um bom valor, né? Equivale quase o valor de um apartamento, né? Quase. Que coisa, tem apartamentos baratos aí. Que interessante isso, muito interessante. Interessante que a Bíblia está falando aqui, no verso 18, mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o quê? O dinheiro do seu Senhor. Então veja que a Bíblia está referindo aqui um valor monetário, equivalente a dinheiro, tá? Mas são talentos. Vamos à frente. Primeiro, então, somos responsáveis por aquilo que Deus nos dá. Segundo, estamos vendo agora o que cada servo recebeu do seu Senhor. Terceiro, devemos agora, transformando para nós hoje, servir uns aos outros conforme o quê? Conforme o dom que nós recebemos. Vamos retornar agora a 1 Pedro, tá? Vamos voltar juntos lá, 1 Pedro capítulo 4. Olha como está claro isso, queridos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 8. Pedro estabelece uma base. Ele começa a estabelecer uma base para aquilo que ele vai falar no versículo 9, 10 e 11, né? Ele diz: acima de tudo, porém, o que ele diz?
Tende amor, que nível de amor? Intenso. Amor intenso. Tende, acima de tudo, porém, tende amor intenso, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. O que significa isso? O amor cobre multidão de pecados. Significa que quando eu olho para alguém, ainda que eu ao olhar para alguém possa definir aquela pessoa por conhecê-la e dizer: como fulano de tal é um pecador, como fulano de tal é uma pessoa que eu diria indigna de ser amada no nosso entender humano. Mas ainda assim, quem ama, quem tem amor intenso no seu coração, o amor cobre multidão de pecados. Ou seja, eu amo essa pessoa apesar dos seus pecados. Ou seja, eu não vou deixar de ministrar o amor porque ela é pecadora, porque ela até me ofenderia com seus pecados, me prejudicaria com os meus pecados. Essa semana, o irmão Gedson mandou um videozinho curto de um pastor pregando, e ele estava dizendo, bem curtinho, ele estava dizendo por que nós devemos amar até mesmo os nossos inimigos. E ele explicava isso, e ele dizia: porque a pessoa que seria, um inimigo da gente, que não nos gosta, essa pessoa, por não gostar de nós, a gente estaria assim pensando da seguinte maneira: como é que eu vou amar uma pessoa que não gosta de mim? Ela não é digna do meu amor. Seria um pensamento. Mas a Bíblia diz e define o que é graça. Quem se lembra o que é graça? O favor de Deus não merecido. Então a lógica de amar alguém que seria o nosso amigo, inimigo, está justamente nisso. A pessoa não merece, mas o amor é uma expressão da graça de Deus. Glória a Deus. Os irmãos entendem? Então é isso que Pedro está lançando uma base aqui, para dizer o que ele vai dizer na sequência. Ele diz no 8, eu repito: acima de tudo, tende amor intenso uns pelos outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ele está se antecipando, antes que alguém diga: irmão Pedro, mas eu não vou amar fulano de tal, porque fulano de tal é assim, assim, assim. Antes que alguém pense, ele já estabelece a base, dizendo que o amor cobre uma multidão de pecados. Glória a Deus, que coisa gloriosa, irmãos, saber que Deus me ama, que Deus te ama, que Deus me ama apesar de eu ser pecador, que Deus te ama apesar de você ser pecador. Deus nos ama apesar de sermos pecadores. Por quê? Por causa da graça, do favor dispensado, que eu não mereço, que você não merece. Então, o mesmo nível de amor que Deus dedica a mim, nós temos que dedicar ao nosso próximo. Glória a Deus. Quantos podem glorificar a Deus? Maravilha, né? Bem, aí ele segue dizendo, e é o que eu vou mencionar agora, certo? Então, devemos servir uns aos outros conforme o dom que recebemos. Versículo 9. Pedro fala: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quanta coisa tem só no versículo. Eu gostaria que os irmãos dissessem comigo, tá? Digam após mim: sede, bem forte. Sede, mutuamente. O que é mútuo? Algo mútuo que sai daqui para lá e que vem de lá para cá. Algo mútuo quer dizer: eu amo a Jocelete
e a Josedete me ama. Mútuo é algo que acontece dos dois lados. Tanto vem de uma pessoa, como a pessoa que recebe o amor, ela retorna esse amor. Então, é um detalhe extraordinário. Preste atenção nos detalhes bíblicos. Sede mutuamente. O que Pedro diz que nós temos que ser mutuamente? O que diz ali? Hospitaleiros. Qual é o nível da hospitalidade? Sem reclamação. Sem reclamação. Sem murmuração, diz outra versão. Que coisa forte, irmãos. Que coisa forte. A hospitalidade deve ser praticada sem murmuração e mutuamente. Mutuamente. Dos dois lados. Eu devo ter a alegria de hospedar alguém, e também a pessoa que eu hospedo deve ter a alegria de me hospedar também, certo? Bem, irmãos, essa palavra hospitaleiro não lembra aos irmãos outra palavra? Hospitalidade. Nós precisamos entender, irmãos, de que nesses tempos bíblicos, principalmente nesses tempos bíblicos, a hospitalidade, ela era não apenas algo cultural, mas era uma necessidade da época. Nós sabemos que os viajantes percorriam dias viajando em cima do lombo de um animal, vou usar essa expressão, né? Ou às vezes até mesmo a pé mesmo, né? Viajavam dias, e naquela época não é que nem hoje, né? Quando a gente vai receber alguém, uma pessoa, se a gente não tiver lugar na nossa casa, tem a opção de ter hotéis, de ter pousadas, né? Muita pousada, muito hotel, para hospedar alguém. Mas naquele tempo, isso era muito raro, até existia, mas era bem raro. Então era cultural que as pessoas recebiam bem através do exercício da hospitalidade as pessoas. E sabe, irmãos, qual é a grande diferença aqui? Que eles recebiam muito bem pessoas que eles não conheciam. Que coisa é isso aqui? Porque hospedar um parente que vem de longe nos visitar é uma coisa, mas receber um forasteiro, um viajante, era um risco. Sempre foi um risco, né? Porque a gente tem na mente da gente a ideia, o pensamento: olha, pastor, é perigoso. E eu me lembro, enquanto eu estava preparando essa palavra, eu fui me reportando, pensando em mim, porque não adianta eu vir aqui, né, irmãos, falar para os irmãos e eu não tenho experiência nessa área. Mas ao longo desses anos, a Josedete vai lembrar, nós hospedamos, na verdade foi mais que uma hospedagem, ficou morando muito tempo conosco, 2 irmãos em Cristo, que na época eram jovens, solteiros. O irmão, primeiro foi o irmão Aminadab, né, que morou 2 vezes, em 2 momentos, ficou um tempo conosco, depois ele saiu, depois ele retornou também, ficou mais outro tempo, e depois o irmão pastor Orisson, Marlon Nogueira da Silva, hoje pastor da igreja Batista Filadélfia, em Porto Alegre também. Eu conheci ele tinha 14 anos de idade, eu devo ter acho que uns 6 anos a mais que ele, e ele veio do Nordeste, estava perdido lá, era eu e a minha mãe, e conversamos com a mãe autorizou, e ele foi morar, também morou 2 momentos conosco, e no segundo momento eu já era casado com a Josedete aceitou e ele foi morar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fui abençoado com a estada deles na minha casa. E eu sempre gostei de hospedar pessoas, de receber pessoas. E
a Bíblia está dizendo: sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Hein, irmão? Pois não. Isso lá 60 anos atrás, 65, nenhum irmão que viesse com carta de recomendação visitar a igreja ia para o hotel. Em alguma casa e ficava. É verdade. E às vezes tinha que disputar. Todo mundo queria levar. Glória a Deus, que coisa linda. Depois esse tempo. Bíblia pura, aplicação da palavra. O irmão Filho está falando de que há 60 anos atrás, mais ou menos, né? Os crentes que vinham, às vezes, visitar a igreja, eles ficavam na casa dos irmãos, e os irmãos disputavam de tanta alegria para receber esses irmãos. E eram irmãos em Cristo, porém, não conheciam. Até o Gunnar pousou na casa do irmão Henry Tomé. Glória a Deus. Gunnar pousou na casa do irmão Henry Tomé. Que coisa de privilégio. Vamos ver na Bíblia um pouco mais sobre isso? Vamos ver na Bíblia. Bem, antes disso, antes de eu seguir aqui, eu vou definir aqui a palavra hospitalidade, que é uma palavra grega. É a palavra filoxenoi, que vem da palavra filos. A palavra filos significa amigo, amor fraternal, certo? E vem da palavra, a segunda palavra que deriva é a palavra xenos, que significa estrangeiro, forasteiro, confirmando o que nós falamos. Quer dizer, hospitalidade envolve amor fraternal para uma pessoa estrangeira, desconhecida. Os irmãos conseguem imaginar o nível do risco? Pastor Ricardo, não é arriscado esse negócio? Como é que a Bíblia pede que sejamos, que façamos, que exercitemos a hospitalidade mútua para pessoas que são forasteiras, estrangeiras, utilizando filos, quer dizer, como amigo, tendo amor fraternal. Então a verdadeira hospitalidade, irmãos, a verdadeira hospitalidade não pode ser apenas um gesto social para alguém ficar bem na foto e alguém dizer: olha, o irmão fulano hospedou o irmão Beltrano, ele veio pregar na igreja. Estou dando um exemplo aleatório, e ele hospedou lá o irmão com a esposa dele. Que maravilha! Isso não pode ser um gesto apenas social. Notem que a palavra hospitaleiro vem de filos, amigo, amor fraternal. Quer dizer, a verdadeira pessoa, quando hospeda, quando exerce a hospitalidade, deve haver a motivação do amor fraternal, de um verdadeiro gesto de amizade, ainda que a pessoa seja uma estrangeira desconhecida. Este é o padrão bíblico. Que coisa, hein? Vamos um pouquinho mais. Vamos ver aqui Romanos 12 e 13, tá? Romanos 12, abre a sua Bíblia aí, que interessante. Romanos 12, 13, eu vou ler aqui, diz o seguinte: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Amém? Versículo curto, né? Primeiro Paulo está falando aos Romanos 12, versículo 13. Primeiro ele diz que as necessidades precisam ser o quê? Compartilhadas. Quer dizer, a gente tem que falar quando tem uma necessidade. Eu me lembro que há alguns anos atrás eu ouvi um irmão, assim, claro que ele faltava um pouco de conhecimento bíblico, mas ele disse para mim uma vez assim: pastor, a gente não precisa estar falando as necessidades,
Os crentes têm que ver. Eu disse, irmão, não é bíblico isso. A gente pode até ver, perceber, né, se a necessidade é clara, mas a Bíblia diz que as necessidades precisam ser compartilhadas. A gente precisa falar. O pastor da igreja, não é Deus que sabe tudo. Tem pessoas que às vezes têm uma necessidade e se constrange, tem vergonha de falar. E às vezes passa necessidade sem que precisaria passar por necessidade. A Bíblia diz: comunicai as necessidades uns aos outros. E aqui diz, né? Aqui claramente diz: compartilhai as necessidades dos santos. Aí na segunda parte diz: praticais a hospitalidade. Praticai, melhor dizendo, praticai a hospitalidade. Agora abre em Hebreus 13, 2. Olha como fala sobre isso, irmãos. Que coisa, né? Hebreus 13, versículo 2. Hebreus 13, versículo 2. A Bíblia diz o seguinte: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Que coisa séria! Irmãos, é muito sério isso. Primeiro, não negligencieis. O que é negligenciar? Relaxar, descuidar. Quando alguém negligencia alguma coisa, ela está relaxando, ela está descuidando, ela não está prestando atenção em algo que precisa ser feito. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a, veja bem o detalhe, sem o saber, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Talvez alguém esteja pensando assim: pastor Ricardo, será que nós devemos hoje em dia hospedar alguém assim aleatoriamente? Claro que não, irmãos. Claro que não. Deus nos deu sabedoria. Deus nos deu discernimento. Deus nos deu prudência. A Bíblia nos ensina a sermos cuidadosos. Nós não vamos, evidentemente, colocar qualquer pessoa, se nos der na telha, né, dentro da nossa casa, dentro da nossa esposa ali, dentro dos nossos filhos. É óbvio, né? Mas o que nós estamos mostrando aos irmãos é que a Bíblia está falando a respeito da hospitalidade, ou seja, o nosso coração não deve estar fechado para a hospitalidade. O nosso coração, à luz da Bíblia, deve estar aberto para a hospitalidade. Não é porque se tem experiências negativas que nós deixaremos de cumprir o que a Bíblia manda fazer. Os irmãos concordam? Bíblia pura. Bíblia pura, certo? Então a Bíblia diz: não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, hospedaram anjos. Alguém se lembra quem hospedou anjos? Temos em Gênesis 18, eu não vou ler lá no tempo, tá? Mas Gênesis 18, verso 1 a 8, a Bíblia fala a respeito de Abraão, até Ló também, né? Ló também. A Bíblia fala que quando chegou a casa de Abraão, 3 homens, a Bíblia diz que eram homens. Interessante, né? Mas depois é revelado que eles eram anjos. Ora, por que será que os anjos vieram como homens? Interessante, né? Interessante. Justamente para que Abraão pudesse exercer a hospitalidade pensando que eram homens. Porque se eles viessem como anjos,
no corpo glorificado de anjos, é óbvio, quem não iria querer hospedar anjos na sua casa? Se viesse um anjo, literalmente dizendo, ó, eu sou um anjo, quer me receber aí? Mas faz favor, por favor, mas é claro, aí haveria até por trás um jogo de interesse. Mas quando os anjos apareceram como homens, Abraão foi testado se ele seria hospitaleiro ou não. Deus já estava trabalhando e testando a fé de Abraão. E Abraão revelou o quê? Que ele tinha amor no coração. E ele hospedou aqueles homens. E depois ele descobriu que eram anjos. Glória a Deus, irmãos! Que maravilha, irmãos! Que coisa gloriosa! Olha só. Então guarde isso. Preste atenção. Eu quero fazer uma pergunta. Você é hospitaleiro? Pense um pouco. Cada um de nós. Você é hospitaleiro? Você gosta de receber pessoas na sua casa? Ou você já não gosta muito? Preste atenção nessa pergunta. Você é hospitaleiro? Agora escute. Não existe discipulado cuidador sem hospitalidade. Nós estamos falando de discipulado, né? Discipulado cuidador. Como é que nós vamos exercer, praticar o discipulado cuidador se nós não formos hospitaleiros? Não desejamos abrir a nossa casa para hospedar alguém na qual nós iremos falar de Jesus para ela. Se nós não quisermos fazer isso, nós já estamos impedindo aquilo que a Bíblia manda nós fazer. E a gente, irmãos, a bem da verdade, nem percebe isso. Escute, vou repetir. Não existe discipulado cuidador sem hospitalidade. E nós fomos chamados, nós já vamos ver na sequência aqui, né, o que a Bíblia vai falando. Porque, pastor, o que tem a ver a hospitalidade, pastor, com o que o senhor está falando da mordomia de dons e talentos? O que está por trás da hospitalidade? Receber a pessoa, exercer os dons que Deus te deu, fazer um cafezinho que Deus te usa para fazer, oferecer um lanchinho, um bolo, o talento que Deus te deu. Quem sabe ir a mais e fazer uma jantinha, aquele carreteiro molhadinho, gostoso, vermelhinho. Aleluia! Hein? Que tal? Irmãos, pastor Ricardo, o que é isso? Isso, sabe o que é isso, irmão? Bíblia, palavra de Deus. A Bíblia está revelando que os nossos dons e talentos naturais, eles podem ser usados quando a porta da hospitalidade se abre. E como vamos abrir, como vamos exercer a hospitalidade? Nós já vimos que a hospitalidade tem que ser mútua, né? Para não ficar pesado para ninguém. Eu recebo, eu exerço a hospitalidade e depois eu posso também receber a hospitalidade. É o que a Bíblia ensina. Pedro não falou só por falar. Existe aqui uma via de mão dupla. Eu dou, eu recebo, eu exerço algo que Deus me deu, os talentos, os dons, né? E lá, eu estou aleatoriamente falando, né? De um friozinho bater, comer um pinhão na chapa, tomar um chimarrão, não sei, com alegria, exercer o amor fraternal. E enquanto esse processo de hospitalidade acontece, o que nós estamos fazendo?
falando de Jesus, ouvindo sobre Jesus. Aonde está isso, pastor? Já vamos ver. Já vamos ver. Tá? Bem, abra sua Bíblia em Atos 16, 14 e 15. Atos 16, 14 e 15. Eu vou ler aqui. Olha que interessante. Atos 16, 14 e verso 15. Diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Olha o 15. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém, irmãos? Como é que era o coração da irmã Tabita, recém-convertida? Ela ouviu a palavra de Paulo, o Senhor abriu seu coração, ela tentou, o Espírito Santo fez uma obra na vida dela. Vou trazer uma expressão para agora. Ela aceitou Jesus como seu Salvador, com toda a sua família, foi batizada com toda a sua família, e agora ela queria mais. Por que ela queria mais? Ela queria ter na casa dela, que viesse à casa dela, os servos de Deus para ensinar a ela e a sua casa a palavra de Deus. Amém, irmãos? Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Ela está dizendo isso. Ela está dizendo isso. Esta querida irmã. E a Bíblia registra esse fato tão lindo, tão maravilhoso, tão glorioso. Agora, ainda no capítulo 16, olha o verso 40. Ela manteve a hospitalidade dela ou foi um caso isolado? Olha que interessante. Atos 16 e 40. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. E vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. A casa de Lídia acabou se tornando uma igreja, irmão Eliseu. Acabou se tornando, quer dizer, ela não foi hospitaleira naquele momento da sua conversão. O tempo passou e os irmãos continuaram se reunindo na casa dela. E aconteceu na casa dela, eu vou modernizar, vou parafrasear aqui, um ponto de pregação, um grupo de discipulado na casa dela. E os irmãos já sabiam para onde poderiam ir. Ficou algo fixo lá, a residência da casa de nossa irmã Lídia. Mas por que isso ocorreu? Porque ela exercia a hospitalidade. Glória a Deus. Ela tinha desejo. Claro que a Bíblia não dá detalhes aqui, irmãos, né? Mas com certeza ela exercia os seus dons e talentos naturais para bem receber os irmãos que ali estavam. E o nome do Senhor sempre foi glorificado. Vamos ficar em Atos ainda, agora capítulo 9:36 e depois o 39. Nós vamos ver um outro episódio interessante. Atos 9:36 assim. Havia em Jope o quê? Que interessante, né? A Bíblia sempre fala discípulos.
agora está falando especificamente de uma mulher, que ela é chamada de discípula. O que é o discípulo? Aprendiz, no caso bíblico, né? Aprendiz de Jesus. É alguém que está em aprendizado do Senhor Jesus, dos ensinos bíblicos, certo? Então, havia em Jope uma discípula, por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Como que era essa mulher? Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Irmãos, que coisa gloriosa quando a gente olha para alguém da igreja e essa pessoa é notável. O que é notável? Uma pessoa notável é uma pessoa que está sendo notada, que está sendo percebida, está sendo destacada. A gente olha aqui na IBEC, irmãos, é óbvio isso, os irmãos já sabem disso, mas graças a Deus que na IBEC nós temos muitos irmãos que são notáveis. Aquilo que eles estão exercendo, aquilo que eles estão fazendo para Jesus e para a edificação da igreja é notável, é percebido, é visto. E sabe o que ocorre, irmãos? O nome de Jesus é glorificado. Você pode glorificar a Deus? Que coisa gloriosa! Irmão, seja um crente notável. Não seja um crente assim, não notável. Faça algo que glorifique a Deus, que exerça que exerça a prática cristã, do amor fraternal, dos dons naturais. Olha o que diz aqui. Mas o que aconteceu com essa irmã? Lembra o que aconteceu com Tabita? Ela morreu. A irmã faleceu. Olha o que diz aqui no 39. Eu li o 36, já pulei para o 39 e, obviamente, os versículos anteriores que explicavam todo o contexto eu não li. Mas se alguém não sabe, ela morreu. A irmã Tabita, também traduzido Dorcas, faleceu. Morreu algo com ela, uma doença, provavelmente ela faleceu. E Pedro foi chamado para ir lá. E no 39 diz: Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, olha que lindo, irmãos. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo. E todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes as túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com ela. Qual é? Os irmãos descobriram qual era o dom, os dons naturais da irmã Tabita, da irmã Dorcas? Costureira. Isso mesmo. Mas também tem mais aqui que falou lá no início. O que ela fazia? Isso, do 36. Uma discípula por nome Tabita, nome esse que traduzido quer dizer Dorcas, ela é notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Quer dizer, provavelmente, não sabemos, ela deveria ter talvez um certo nível financeiro que Deus havia dado para ela, e ela usava o dinheiro que Deus dava para ela para fazer boas obras com aquilo, para dar um dinheirinho para alguém que precisava, aquelas viúvas desfavorecidas. Não é, irmãos, é como hoje uma viúva, uma senhora, né, pode ficar viúva e ficar muito bem, né? Outro dia eu ouvi alguém dizer de uma viúva que o marido morreu, mas ela ficou ganhando 50 mil reais por mês. Tá bom, né? Quer dizer, é diferente hoje, mas nessa época
se tornar viúva, quando morria o marido, geralmente era ficar sem o próprio sustento, padecia muitas necessidades, mas Deus havia levantado Tabita para cuidar, ajudar a cuidar daquelas viúvas, e ela fazia roupinha, vestido para elas, túnica para elas, fazia boas obras, ajudava. A Bíblia não dá mais detalhes além disso, mas sim, ela tinha uma agulha. Ela tinha uma agulha, porque obviamente, imagino eu que não tinha máquina de costura na época, né? Mas, de alguma forma, ela usava agulha, usava seus dons naturais para a glória de Deus. Ela recebeu de Deus essa aptidão de costurar, que era uma profissão, obviamente, natural. Mas ela transformou como boa, mulher de Deus, que usou esta mordomia, administrou isso para a glória do Senhor. Amém, irmãos? Nós podemos, eu repito, usar, canalizar os dons naturais que Deus nos deu e reverter isso para a glória do Senhor e a edificação e a ajuda dos nossos irmãos. O irmão Valcir está ali, né? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Como o irmão Valcir trabalha bem com a terra. Como ele sabe cuidar, dos alimentos. Como ele, obviamente, deve ter plantado tanto ao longo dos anos, irmão Valcir. Cuidado muito bem. E o que ele faz também, irmãos? Todos nós sabemos. Que coisa, irmãos, que coisa, preste atenção nisso. O Senhor é glorificado, irmãos. Nunca ninguém pediu por irmão Valcir fazer o que ele vem fazendo, mas ele sentiu esse desejo no coração e ele exerce este dom natural, e a igreja que aqui vem também é abençoada. Quantos podem glorificar a Deus? O Valcir é apenas um exemplo de tantos outros que eu já mencionei aqui. Que coisa gloriosa, irmãos, que coisa gloriosa. A hora passa rápido. Bem, pois não? Nessa ocasião de Dorcas, vale lembrar também que um curtidor chamado Simão hospedou Pedro. Um curtidor chamado Simão hospedou Pedro? Em Jope. Em Jope. Muito bem lembrado, pastor João. Obrigado, glória a Deus. Que bênção, que bênção. Bem, escute, irmãos. Estamos indo para o final, temos 5 minutos. Escute o que eu vou dizer. Os recursos financeiros que Deus nos deu, os recursos profissionais que Deus nos deu, as habilidades que Deus nos deu, devem estar à disposição do Senhor e de seu povo, nossos irmãos. Abra a Bíblia comigo em 1 Crônicas 29:14. Davi entendeu isso. Eu já mencionei algumas vezes este texto, eu vou mencioná-lo outra vez, tá? 1 Crônicas 29:14. Davi desejava tanto construir o templo, do Senhor, mas Deus não lhe permitiu. Deus disse: não, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser teu filho Salomão. Ele ficou sentido, mas ao mesmo tempo ele entendeu. Mas o que ele fez? Deus havia abençoado Davi com muitos recursos. E Davi, irmãos, era um homem riquíssimo. Mas não é porque ele era riquíssimo que ele deu o que deu. Porque tem muita gente riquíssima que não ajuda. Não adianta ter muito dinheiro e não ter o coração aberto para o reino de Deus. Mas com Davi não era assim. Olha o que ele diz em 1 Crônicas 29:14. Ele está orando a Deus e ele fez doações para o templo.
E ele diz depois: porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar, olha o padrão, voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Davi está dizendo: tudo que eu tenho, Deus é que me deu. E eu só estou dando a Deus, ao seu reino, para o tempo, uma parte de tudo que Ele me deu. Ele está reconhecendo, irmãos, que os bens que Deus havia dado era sim também para ser usado para o bem do reino de Deus. Que coisa, né? É Bíblia. Filipenses 4, 14 a 18. Filipenses 4, eu vou ler aqui na Bíblia. Abre aí, por favor. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Vamos ler aqui a partir do versículo 14. Filipenses 4. Olha o que Paulo fala aqui. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Paulo está agradecendo a igreja filipense que se associou com ele no momento de dificuldade pessoal de Paulo. O 15. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vocês. 16. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Olha o 17, Paulo é muito sincero. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo está sendo muito claro. Paulo não está dizendo aqui: olha, na verdade eu estou muito feliz porque vocês mandaram ajuda para mim. Ele está dizendo: não é isso. O que realmente me interessa é saber que o que vocês estão fazendo em me ajudar vai aumentar o crédito de vocês diante de Deus. Isso é que importa. Paulo está sendo claro. O 18. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Como? Como veio isso? Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O que Paulo dedica a esta igreja: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Glória a Deus. Irmãos, quem ajuda, quem usa os recursos recebidos pelo Senhor para abençoar um irmão em necessidade, Deus irá abençoá-lo de forma abundante. Aleluia. Efésios 4 e 28. Vamos ficar em pé? Tem um minuto. Efésios 4 e 28. Olha o que a Bíblia diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom. Com qual propósito? Para que tenha, olha só, para que tenha com que acudir ao necessitado. Irmãos, os irmãos já ouviram fazer referência algumas vezes a esse texto. Na visão de Deus, irmãos, os recursos que Ele nos dá, resultado do nosso trabalho, não é primeiramente pensando em nós mesmos. Paulo poderia dizer aqui: olha,
aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para ter o sustento da sua família e depois ajudar os que têm necessidade. Não, ele não fala isso. Ele fala primeiro o próximo. Que coisa incrível isso. E eu volto a dizer, é Bíblia pura. 1 Coríntios 16 e 14. 1 Coríntios 16 e 14 diz assim: qual é o critério que devemos usar os dons naturais, nossas obras? Todos os vossos atos sejam feitos com amor. Aleluia. E eu encerro agora 1 Coríntios 10 e 31. Tudo, irmãos, tudo que foi feito, escutem o que eu vou dizer agora, prestem muita atenção. Tudo que é feito no reino de Deus não deve ser feito com o objetivo de sermos vistos pelos homens, para que seja publicado, para postar nas redes sociais o que estamos fazendo, para recebermos a honra e a glória. Não, isso já entra por um lado que não é bíblico. 1 Coríntios 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Filipenses 2 e 3. Não devemos fazer nada por vanglória, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas com humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2 e 14. Fazei tudo sem murmurações nem contenda. E agora sim, 2 Coríntios 9 e 7. Cada um contribua. Qual é o critério bíblico? Segundo tiver proposto no seu coração. Não é segundo o pastor propõe que você tem que ofertar. Você nunca vai ver na IBEC eu dizendo, irmão, você tem que dar tanto, você tem que dar isso. Você não vai ouvir. Nunca fiz isso na minha vida. Não tem nem jeito para isso. A Bíblia dá um critério. Cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza, não com tristeza, ou por necessidade, quer dizer, eu tenho que dar, a Bíblia diz isso, não por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Amém, meus irmãos? Que coisa gloriosa, o nome de Jesus em tudo isso é glorificado, porque Deus tem nos abençoado, e através da bênção que Ele nos deu, nós usamos os dons naturais, as vocações naturais, as bênçãos naturais, os recursos naturais, para ajudar nossos irmãos que têm menos e precisam mais. Glória a Deus. Curve a sua cabeça comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra é tão maravilhosa, Senhor. Obrigado por cada um dos amados irmãos aqui em nossa igreja, aqueles que receberam talentos na música, que cantam, que tocam, estão multiplicando o talento, ensinando outros a tocar, ensinando outros a cantar. Aquele Senhor, meu Deus, que recebeu talentos, aptidões, vocações profissionais e usam isso, Senhor, na tua casa, para o bem do teu reino, usam a sua profissão para investir no teu reino. Obrigado por esses irmãos, obrigado por essas irmãs, que muitas vezes em momentos, quando nos reunimos, Senhor, para uma confraternização, o
uma faz um bolo, outra faz um salgado, outro faz um churrasco e assa o churrasco, um traz uma coisa, outro traz outra, e o teu nome é glorificado, e a tua igreja se alegra em comunhão, Jesus. Obrigado, Jesus. Nos ajude a viver o que a igreja primitiva vivia. Senhor, obrigado porque o Senhor entrou na casa de Maria, de Marta, de Lázaro, que recebia Jesus, e lá acontecia um núcleo de discipulado, e Maria, Maria, quedava-se aos pés do Senhor Jesus, ouvindo os seus ensinos. Maria tinha desejo de aprender. Obrigado, Senhor, que os nossos lares, Senhor, se abram, meu Deus, para podermos, Jesus, ganhar almas, podermos evangelizar alguém, poder receber alguém com alegria. Senhor, é o que te pedimos, no nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Passou um pouquinho do horário, né? Nos perdoem. Nós queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, lembrando do final de semana, as atividades da nossa igreja, escola dominical, oração antes, domingo à noite um grande culto para a glória do Senhor Jesus. Curve a sua fronte. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco desde agora e para sempre. E todos bem forte dizendo amém. Amém, queridos. Jesus abençoe a todos em nome do Senhor.